Medo. Por que tem medo? Porque não se sente seguro com o seu guia de viagem. E quem é seu guia de viagem? Deveria ser os pais. Mas eles não estão aí para as escolas. Porque eles sabem que hoje está insuportável para os professores lidar com as crianças. As crianças são taxadas de rebeldes, de desobedientes, de insubmissas. Mas o relato dos professores é diferente. Porque uma das professoras disse assim: olha, pastor, eu não tenho mais nem horário de merenda, porque eu saio para merendar e eu sou cercado de adolescentes. E eles querem falar. Pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em vez de pastos. Diga comigo, guia-me. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Diga, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Verso 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Agora, pega a sua Bíblia, abra em Provérbios capítulo 22. Os irmãos encontraram? Vamos ler juntos, bem forte, 1, 2, 3. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até... Amém. Instrui o menino no caminho. Então, nós vamos, eu não quero ser enfadonho, mas os irmãos tenham paciência comigo, porque eu quero que os irmãos pensem junto comigo. Então, vamos pensar nesse texto, tá? Vamos pensar juntos. Diz assim: instrui o menino no caminho. Instrui o menino no caminho em que deve andar, até quando envelhecer, não se desviará dele. Então, esse texto de Provérbios, meus amados irmãos, ele fala de um caminho que se segue do menino ao velho. Está pensando junto comigo? Então, há um caminho, aqui é uma metáfora, uma figura. E ele está falando que existe um caminho que vai do menino ao velho. Entre o velho e o menino há um caminho, e esse caminho é o caminho da vida. Ela é composta por diversas fases. Ela é composta por diversas etapas de desenvolvimento. Porque do menino ao velho, existem vários desenvolvimentos. Uma criança dessa vai crescer, sim ou não? Tem desenvolvimento do corpo. Ela vai amadurecer, não? Tem um desenvolvimento da alma, dos sentimentos. Ela vai desenvolver a inteligência, o cérebro, sim ou não? Sim. Então, da criança ao idoso, existe um caminho. E esse caminho é composto por etapas. Então, a Bíblia diz, instrui o menino no caminho. Isso quer dizer conduzir a criança num caminho. E quando nós falamos de conduzir, logo nós nos lembramos do pastor, sim ou não? Porque o pastor, o que é que ele faz? Ele guia, ele o quê? Ele conduz. O pastor conduz. Então o pastor é aquele que cuida, que guia, que alimenta, que protege. E no Salmo 23, esse pastor do Salmo 23 é o pastor que guia a ovelha aos verdes pastos e às águas tranquilas. Mesmo pelas veredas estreitas das montanhas ou pelos vales escuros, ele está presente. Aleluia. Por quê? Porque o pastor, ele tem a força, ele tem a destreza, ele tem a habilidade, ele tem todas as ferramentas necessárias para proporcionar segurança às suas ovelhas. É por isso que ela diz, por isso eu não sinto falta de nada. Então, essa ovelha se sente segura, porque do lado do pastor, ela sente-se segura. Este pastor a guia. O caminho é estreito, é perigoso, é escuro, é arriscado, mas a ovelha não está insegura. Ela está tranquila. Por que ela está tranquila? Porque o pastor está aí. Agora me diga uma coisa, meus amados irmãos. A quem Deus confiou a condução da criança no caminho? A quem Deus confiou? Será que teria alguém que seria capaz de largar uma criança sozinha no caminho? Será que nós encontraríamos? É impossível que haja, porque toda espécie de gente existe no mundo. Mas não é o normal. Não é o comum. Por quê? Porque a criança precisa de companhia. Ela precisa de um guia. Ela precisa de alguém que vá com ela. E foi Deus que criou assim. Foi Deus que criou para ser assim. Então a pergunta é: quem é o guia da criança? É o professor da escola? A quem Deus confiou essa tarefa? Aos amigos, ao filho mais velho, ao pastor da igreja? Essa pergunta é provocativa, meus amados irmãos, porque é o que normalmente acontece. Será que foi a líder, a regente? Será que foi a ela que Deus confiou guiar a criança? Os irmãos já responderam, claro que não. Foi aos pais. Apesar de que todas essas pessoas ajudam, sim ou não? O pastor ajuda, a professora ajuda, a ministra do departamento infantil ajuda.
Os amigos ajudam, o filho mais velho ajuda, mas não foi a eles que Deus confiou guiar esta criança pelo caminho. Veja bem, aos pais Deus diz assim: instrui o menino no caminho, ou a criança, dependendo da tradução. Instrui a criança no caminho. Isso, meus amados irmãos, é uma ordem de Deus para os pais. Isso aqui não é um pedido, imperativo. Instrui, Deus confia os filhos aos pais para que os pais os guiem de forma segura no caminho. Porque os pais são os pastores dos filhos, auxiliar, mas nós esquecemos que nós somos pastores dos nossos filhos. Porque nos foi entregado filhos para ser guiados no caminho. E um caminho feito por etapas, por estágios, que não são fáceis, são difíceis. E que muitas vezes nós abandonamos os nossos filhos nesse caminho sozinhos. Nós vamos entender quando é que isso acontece. Então veja bem, meus amados irmãos. Os pais devem conduzir os filhos pelas diversas fases da vida, até formá-lo para a vida adulta, quando eles estarão preparados para conduzir outros neste mesmo caminho. Agora veja a qualidade disso. A forma que você conduz o seu filho agora é como você foi conduzido na sua infância. Você já parou para pensar nisso? Que muitas das nossas ações têm a ver pela forma como nós somos criados. Nós somos criados de forma tão severa que nós não sabemos dizer para os nossos filhos que os amamos. Nós somos punidos tantas vezes pelas nossas ações que às vezes nós temos dificuldade de ter iniciativa própria em determinadas coisas. Então isso é um reflexo daquilo que nós vivemos na nossa infância. E nós repassamos isso para a geração posterior. Aleluia. Mas nesta noite, em nome de Jesus, nós vamos entender, aleluia, quão difícil é esta fase e como nós podemos ser melhores na vida dos nossos filhos. Glória a Jesus. Então veja bem, os pais devem conduzir os filhos neste caminho. E a adolescência é uma dessas etapas difíceis que os filhos enfrentam. Eles precisam de compreensão, eles precisam de exemplo, eles precisam de segurança daqueles que sabem o que quer e o que está fazendo. Agora imagine o seguinte, imagine a seguinte figura. Você está caminhando com seu filho. Estamos na estrada da vida. E bem ali na frente você vê uma tempestade. É chuva forte, é trovões, é relâmpago, está escuro. E aí você para e diz assim: siga, meu filho, vai, siga. Você deixaria seu filho passar por essa tempestade sozinho? Creio que não. Creio que jamais você faria isso. Porque você ama, e porque você ama, estará sempre do lado dele. Mas por incrível que pareça, tem muitos pais que deixam os filhos passar sozinhos nesta tempestade. Porque a adolescência, nós vamos compreender um pouco mais adiante, é como uma grande tempestade. É um dos momentos mais difíceis na vida do ser humano. Porque é um momento de revolução. E muitos pais, por não compreender, não só abandonam os filhos sozinhos nesse trajeto difícil, como ainda dificulta mais ainda a vida dele. Porque estar com o filho não é estar presente em casa junto com o filho. Estar com o filho é fazer ele sentir de que você está com ele, independente das circunstâncias. Quando ele está bravo, quando ele está zangado, quando ele está batendo, e ele vai sentir: mas o meu pai está comigo, ele me entende. Irmãos, olha, quantas vezes eu já me voltei para Deus e disse: Senhor, muito obrigado por relevar as minhas culpas, as minhas faltas, porque certamente eu erro. E quando eu erro e me lembro que errei, eu me lembro também que a bondade do Senhor Deus está comigo. E eu me alegro com isso, porque Deus me ama. Ele sempre está aí. Ele não vai me abandonar nos momentos mais difíceis. Mas tem pais abandonando seus filhos nos momentos difíceis, porque olha para o filho e diz: não, o meu filho já não presta mais, está se tornando um malandro, e simplesmente abandona o filho. E não entende que é uma fase difícil na vida do filho, que o pai precisa estar ali do lado. Mesmo errando, ele vai sentir: meu pai está do meu lado. Eu entendo que eu estou errando, mas meu pai me ama e ele me perdoa. E ele continua comigo e ele não me abandona. Glória a Jesus. Eu senti muita virtude para dizer isso. Então receba isso em nome de Jesus. Então, né, muitos pais abandonam os filhos. Agora, por que eles fazem isso? Porque eles não compreendem a situação que eles estão vivendo. E tampouco o adolescente entende essa situação que ele está vivendo. Eles simplesmente são levados por sentimentos. Eles simplesmente são levados por situações que são como turbilhões. Eles simplesmente vão vivendo. Agora nós é que somos os maduros. Nós é que devemos estar preparados para esta viagem. Nós é que devemos estar preparados para conduzi-los em segurança durante essa fase. A fase desta vida. E para nós podermos entender um pouco mais o que representa isso na vida do adolescente, eu quero falar algumas coisas sobre isso. Eu quero falar sobre o desenvolvimento da criança, do corpo, das emoções, sobre a formação da identidade da criança, o que representa isso. E no final nós vamos falar um pouco sobre educação, ou seja, conduzindo a criança com segurança. Os irmãos estão comigo? Diga amém. Amém. Então vamos continuar nessa viagem. Então veja bem, meus amados irmãos. Olha como Deus é bom, como Deus é perfeito. Tudo começa com duas células que se juntam. E essas duas células começam a se dividir.
E essas divisões vão formando partes do corpo. Ao término de 9 meses, 40 semanas, é isso? Me ajudem. A criança está toda formada, não é verdade? E aí ela nasce. E nós pensamos que está tudo pronto, e não está tudo pronto. Agora a neurociência descobriu que o cérebro da criança continua se desenvolvendo e só termina aos 25 anos de idade. E quando chega aos 12 anos, algo especial acontece. Porque antes disso, ela é nosso bebê. Aquelas feiçõezinhas, né? Lisinha, aquelas mãozinhas delicadas. Vai crescendo, vai se esticando, mas quando chega nos 12 anos de idade, em média, porque pode ser um pouco antes ou um pouco tempo depois, acontece um negócio chamado puberdade. O cérebro envia a formação para o corpo, e aí existe uma verdadeira revolução dentro do corpo do jovem. Quando eu penso nisso, eu penso logo naquele personagem, o Incrível Hulk. O cara se zanga, e de repente ele começa, o braço cresce, as pernas crescem, e aí surge um monstro. Mas não é um monstro, é os nossos filhos que estão crescendo. De repente ele começa a tomar proporções muito maiores, e você vai entender porque ele tropeça nas suas próprias pernas, porque as pernas começam a crescer, ficarem compridas, os braços, as mãos começam a ficar compridos, ele vai pegar um objeto e topa no objeto, deixa cair, e nós dizemos, desastrado outra vez, porque o cérebro está se adaptando a essas novas dimensões. Você compra um óculos, na idade que você está vivendo, você compra um óculos e sai da clínica pisando assim, porque o cérebro está se adaptando a esta nova dimensão das coisas. E quando o cérebro se adapta, aí você tem um movimento fino, né? Um movimento fino. Mas antes disso, você está se adaptando. E a criança está se adaptando. Ela é uma criança. Está se tornando adulto. As dimensões vão tomando outras proporções. Ora, na minha adolescência, eu vivia tropeçando nas minhas próprias pernas. Chegava em casa chorando. Disse, mãe, tropecei de novo. Disse, meu filho anda direito. Mas eu ando, mãe. E é nesse tempo, meus amados irmãos, que leva o nome de desastrado, tonto, e tantas outras palavras que são ditas aos nossos jovens, às nossas crianças, porque nós não compreendemos isso. Nós não compreendemos isso. E como o cérebro está em formação, interessante, porque a primeira parte formada do nosso cérebro é o nosso tronco cerebral. É daí onde vem os nossos instintos. Comer, dormir, as nossas necessidades básicas, tudo vem daí, do nosso tronco cefálico. E aí o cérebro vai sendo montado. E a última parte a ser formada é essa, justamente a parte frontal, onde está o lugar da razão, onde você tem controle nas coisas, surge daqui. E isso é a última coisa a ser formada, e é formada a partir das habilidades que você desenvolve. Então, para uma criança, lidar com essas questões não é fácil. Agora pergunte se ela entende isso. Claro que não entende. Ela só sente que é difícil. O corpo tomou outra proporção, as roupas já não cabem. Eu lembro que eu sofri muito com a minha filha mais velha, porque ela tomou logo um corpão de mulher. E ela não podia usar roupa de criança e não queria usar roupa de adulto, porque se sentia velha. Então ia para a igreja envergonhada, porque não queria usar aquelas roupas, que ela dizia que ficava velha demais. Então pensa num complexo difícil. 12, 13, 14 anos de idade. Ela se sentia um verdadeiro patinho feio. Hoje parece um cisne, né? Graças a Deus que já encontrou o cisne par. Mas a minha filha ficou muito linda. Eu estava dizendo isso para ela, né? Quem olha para você não acha que tem um pai, que eu sou seu pai, porque como pode alguém tão bonito sair de alguém tão feio, né? Mas isso acontece. Mas foi difícil. Talvez alguns pais não estejam vivendo isso, porque isso não acontece com todos. Tem crianças que vão entrando na adolescência e vai mantendo aquele corpinho de criança, não tem muita dificuldade, é tranquilo, mas tem outras que não. E aí a mãe diz assim, mas minha filha, a roupa está boa, e ela diz, mas a mãe não me entende. Por quê? Porque falamos línguas diferentes. Ela está falando dos seus sentimentos, da sua fragilidade, e nós estamos falando da roupa, do corpo físico. Mas minha filha, você é tão linda, tão bonita, e essa mãe não me entende. E é nessa hora que bate a porta. É nessa hora que chora. Por quê? Porque ainda não tem domínio completo das emoções. Então nós estamos falando do corpo físico. E nessa época, meus amados irmãos, é que os homens começam a ganhar bigode. Como é que chama isso aqui? Tórax começa a engrossar. A voz começa a engrossar e afinar ao mesmo tempo. Fica meio desafinado. As mulheres vão ganhando proporções. O quadril alarga, a cintura afina, começa a aparecer os seios. E elas começam a ficar envergonhadas. Porque essas expressões vão surgindo. E se ela for a primeira, ela fica mais envergonhada ainda, porque ela se sente diferente. Então tudo isso causa humilhação, vergonha, timidez, baixa estima. E a criança chega em casa chorando muitas vezes, zangada, e nós não entendemos porquê. E ela bate a porta e nós dizemos assim, você vai me respeitar. E pega o cinto e dá mais 2 lapadas, então você tem 2 frustrações aí. Precisamos de discernimento para entender quando o filho está realmente
sendo rebelde ou quando está passando por uma crise. E na maioria das vezes os nossos adolescentes, eles enfrentam essas crises. E na maioria das vezes nós não sabemos como lidar com elas. Então esse é o desenvolvimento. Agora, para os irmãos terem ideia do que isso representa, eu não faço ideia do que é isso, TPM. Para mim são apenas 3 letras. Mas para algumas mulheres isso representa algo muito difícil, muito complicado. Elas ficam irritadas, ficam briguentas, a paciência diminui, não sei porquê. Como é que 3 letrinhas faz isso com alguém? Não é verdade? Eu posso subestimar isso, irmãs? Alguém aqui sabe o que é isso? Alguém pode me ajudar? Eu posso dizer que isso não é nada? Isso não é nada, isso é frescura de mulher. É frescura de mulher, irmãs? É não? Como não? 3 TPM. Para mim são só 3 letras do alfabeto. E veja bem, as mulheres só enfrentam isso algumas vezes no mês. É assim ou não? É. Por que isso acontece? Porque existe uma revolução dentro da mulher. Ela se prepara a cada mês para poder gerar vida. Certo? E isso traz irritação, traz impaciência. Agora veja, irmãos, o adolescente passa por isso durante toda uma fase. Aquilo que você sente em um momento, o adolescente está passando durante toda a fase, porque há uma explosão de hormônios dentro dele. Há uma explosão de hormônio dentro dela. E aí chora por nada. Vem a parte do corpo, a parte das emoções. Então no cérebro há essa mudança, onde o controle das emoções não está completamente formado. Já pensou? Vamos aqui pensar em algo. Você vai para Fortaleza, e aí um amigo teu diz assim, olha, eu vou te dar carona. Ok? Vou te dar carona. E aí de última hora, ele diz assim, olha, está atrasado um pouco, mas vai já chegar aí o carro. Aí chega. Quando chega lá, não é ele, é o filho dele. Acabou de tirar a carteira. E aí diz, bora tio. Bora tio? Cadê teu pai? Não, ele não vai poder ir. E é tu que vai dirigindo? Acabei de tirar minha habilitação. Nós vamos para Fortaleza, meu filho. Eu sei, tio, eu sei. Estou doidinho para ir, é a minha primeira vez. Aí o que é que você pensa? Esse menino ainda não tem domínio completo do volante. E aí você vai entrar no carro com ele. Você vai morrendo daqui para lá. Mas... Por quê? Porque ele ainda não é experiente. Mas ele vai ser, sim ou não? Vai ser um exímio motorista, sim ou não? Sim, mas ainda não é. Então, meus amados irmãos, o controle das emoções. Você é o passageiro do carro. E o seu córtex, não é córtex não, essa parte frontal do cérebro, que é o que controla, está amadurecendo ainda. Então você está sendo guiado por uma parte do cérebro que não está completamente pronta. E aqui e acolá, as emoções vêm, mas ele não tem condição de controlar. Aí o filho chora do nada, se irrita por nada, bate a porta por nada, e você diz, você está me desrespeitando, você me respeite. E aí grita o filho. Essa é a grande questão, meus amados irmãos, que se o filho não tem ainda a condição de controlar as emoções, nós adultos muito menos temos. Mas deveríamos, porque a nossa parte já está formada. E aí o que acontece? Nós gritamos mais do que o nosso filho. E aí a pergunta é, quem está descontrolado aqui? Você pode não concordar com o que eu estou dizendo, mas é a realidade. Nós somos o maduro, nós temos que manter o controle. Mas às vezes nós gritamos mais do que o filho. E aí tem 2 problemas, porque ele está frustrado com algo. Está dentro dele o sentimento. Veja bem, vamos pensar em algo a respeito disso. Já pensou quando você passa por uma situação frustrante? E você chega em casa frustrado? Alguém já passou por isso? Aí você chega para o marido e diz assim, rapaz, a situação não deu certo e tal. E o marido não entende. Você continua com aquela frustração. E aí o marido, o que foi que houve, minha filha? Aí você vai falar, e conta tudo, e o sentimento saiu, porque você se expressou. Não é assim? Ok. Então chega o adolescente, cheio de sentimentos que ele não compreendem. E aí tem aquelas reações ligadas a esses sentimentos. O pai não entende, e ainda grita com ele, dizendo assim, você me respeite, fale baixo, porque aqui quem manda sou eu. E fala mais alto do que ele, e agora ele tem 2 frustrações. O sentimento que ele vinha, que ele não compreende, e a situação da oposição que o pai ou a mãe apresentou naquele momento. Então veja como é difícil o período da adolescência. As emoções, elas são de difícil domínio. Não é fácil, ainda está sendo desenvolvida a capacidade para isso. E eles precisam aprender a gerenciar essas emoções. Eu vou usar meus exemplos. Eu sou pai de 2 adolescentes. E os irmãos não se preocupem, porque tudo que eu falo aqui já é combinado com elas. Já fiz o contrato de permissão autoral. Então não se preocupe com isso. Não é constranger as minhas filhas.
não sou sábio, mas pelo menos tenho inteligência. Então veja bem, nós temos duas filhas diferentes. Uma é impulsiva, a outra é emotiva. E esses dias a Andressa estava bem frustrada. Nós estávamos sentados na mesa, e eu sentado do lado dela, porque estou aprendendo a fazer o certo. Eu errei muito com a minha filha mais velha, que hoje tem 22 anos. Eu frustrei muito a minha filha, marquei muito a minha filha mais velha. Eu reconheço. Hoje disse isso para ela. Ela me ligou, porque hoje ela sabe que tem no pai e na mãe um porto seguro. Então não importa onde ela esteja, se ela estiver mal, ela liga. E quando ela liga, a gente escuta e compartilha. E esse foi um daqueles dias. Eu disse assim, minha filha, eu estou sentindo uma vibração assim. Que vibração, pai? Eu disse, minha filha, fale, o que está acontecendo? Tudo bem contigo? Aí ela começa a se abrir, aí eu vou sabendo o que é, e aí vou conversando com ela. Mas eu errei muito com a minha filha mais velha. E disse para ela, minha filha, eu errei muito com você na sua criação, porque eu não tinha nenhum conhecimento. Mas eu louvo a Deus, porque Deus tratou a tua alma, e hoje você está bem. E você convive bem com seu esposo. Então, isso para mim me alegra muito. E a Andressa um pouco triste, chateada, eu olhei para ela e disse, minha filha, aprenda a gerenciar suas emoções. E a lágrima caindo e disse, pai, eu estou tentando. Aprenda a gerenciar as suas emoções. Aprenda a gerenciar as suas emoções. Então, por quê? Porque isso é uma habilidade que se aprende. Olha, no tronco cefálico você não precisa aprender nada. Tudo vem espontaneamente. Alguém precisa dizer, olha, aprenda a sentir fome. Alguém mandou para você, alguma vez você aprender a sentir fome? Não. Você sente fome. Isso aí é do instinto. Está lá no tronco cefálico. A memória fica aqui, ó. Bem aqui, ó. A memória, ó. Então as palavras ásperas, dita por filho, fica gravadinha aqui, ó. E ela se esconde. O filho nem lembra por quê. Mas na alma dele existe uma tristeza, uma limitação. Ele não consegue fazer determinadas coisas. Por quê? Porque ficou gravado aqui. Quando você sofre um acidente, que o Senhor nos guarde, uma das primeiras coisas que o médico faz é pegar uma lanterninha, botar no olho para saber se dilata a pupila. Dilatou, tá ok. E ele pergunta, como é o seu nome? Não lembro. Isso significa que danificou a parte da memória. Eu sou fulano e tal, dos esperando onde é que você mora, qual a sua idade. Está íntegra. Ok? E a parte frontal, que é a última que se desenvolve, é onde se desenvolve habilidades. Ok, quantos aqui sabem ler? Quantos sabem ler? Só quem sabe ler, levante a mão, por gentileza. Eu vou pensar que os que não levantaram a mão não sabem ler. Muito bem. Você nasceu sabendo ler ou você teve que aprender? A com B, B com A, B a bar, B com U, B o bu. É assim? Então teve que aprender. Então essa parte fica onde? Na parte das habilidades, ok? Quantos sabe escrever? Quantos sabe escrever? Quantos sabe escrever? Ok. 99% sabe escrever. Muito bem. Ok. Você aprendeu, você nasceu escrevendo? Teve que aprender, ok? Teve que aprender. Dirigir? Teve que aprender. Cozinhar? Teve que aprender. Ok. Gerenciar as emoções? Teve que aprender. Então não é instintivo. Você precisa usar e desenvolver habilidade para dominar as emoções. Agora veja um pai destemperado. 50 anos de idade, não tem controle nas emoções. Não foi ensinado na adolescência a controlar as emoções. Então eu olho para minha filha e diz, minha filha, aprenda a dominar suas emoções, a gerenciar suas emoções. E ela vai dizer, eu estou tentando, pai. E o que é que eu estou fazendo? Estou o quê? Guiando. Diga comigo, guiando. Guiando a minha filha por este caminho. Ela precisa passar por este caminho. Eu posso escolher abandoná-la. Eu posso escolher ignorá-la ou até castigá-la por isso. Eu posso escolher fazer isso. O filho está irritado, muito irritado. Aí você fica mais irritado do que ele. Você pode escolher abandoná-lo aí. Dá uma surra nele, pronto. Ele vai aprender a não se irritar mais. Esse sentimento ele vai esconder. E aí ele vai se tornar um adulto e ele nunca vai expressar as emoções que sentem. Ele nunca vai ter coragem de olhar para a mulher e dizer assim, eu te amo, você me completa. Por quê? Porque o pai ensinou que se fizer isso, apanha. É claro que isso não é mais consciente, está na inconsciência. E talvez você seja assim. E até hoje não sabia por quê. Porque a sua criação foi difícil, foi dura. E por isso você não consegue expressar suas emoções. Expressar a emoção é bom, pastor? É claro que é bom. Você precisa apenas controlá-la. Mas pessoas que não sabem expressar, elas se tornam muitas vezes pessoas introspectivas
e muitas vezes depressivas, melancólicas, e você tenta ajudar e você não consegue, porque ela aprendeu que expressar as emoções dói. Então o que eu devo fazer, pastor? Deixar o menino gritar dentro de casa? De forma nenhuma. Aí na parte da educação, mas vamos adiantar um pouco. O que é que eu faço com um filho mal criado? O que é que eu faço com uma filha chorona? O que é que eu faço com um filho respondão? Você, no momento do calor da emoção, você não confronta. Porque se você confrontar no momento do calor da emoção, você vai gritar com ele. Ele vai gritar contigo. E aí onde termina muitas das agressões. Ou do filho com o pai, ou do pai com o filho. Porque os dois vão crescendo nas emoções. Está queimando a lenha, bota mais fogo. Então o que é que eu faço, pastor? Acalmou a emoção. Ele não tem domínio pronto, certo? Ele acalmou a emoção, vai lá, chama. Meu filho, você acha que está bem isso aí? Você viu como é que você falou? Essa sua expressão, você acha que está correto? Gritar em casa, gritar comigo, seu pai? Olha, já passei por isso algumas vezes. E recentemente tive 2 experiências. Eu cometi um erro e eu pedi desculpa às minhas filhas. Então, para mim, em outro tempo era impensável isso. Pedir desculpa, filho, eu sou o pai. Mas eu vi que tinha errado e pedi desculpa. E aí, não faz muito tempo, houve uma situação e uma das minhas meninas exacerbou. Eu mantive ali o controle. Não demorou meia hora. Ela veio até mim e me pediu desculpa por ter agido daquela forma. Então essa criança lá aprendeu a dominar as suas emoções. Aleluia. Eu louvo a Deus, porque hoje eu tenho um relacionamento melhor com as minhas filhas. Porque eu estou entendendo que é assim. Ou eu mantenho o padrão do meu pai. Você sabia que eu levei muito tempo para dar um abraço no meu pai? Você sabia que para não dizer que eu nunca senti a mão do meu pai, e aqui lembrando de um companheiro que comentou isso comigo também, já na sua terceira idade, já um pouco antes dele morrer, eu já o saudava assim, mas era um negócio meio desajeitado. Abraçar o meu pai, ora, poucas vezes, mas por que isso acontece? Há um distanciamento muito grande, meus amados irmãos, entre os pais e os filhos. A figura do pastor é aquele que proporciona segurança. A ovelha, ela se sente segura no caminho. E a pergunta é: os nossos filhos se sentem seguros conosco no caminho? Ou eles vivem em medo constante? Os irmãos já ouviram falar em ansiedade, por acaso? Alguém já ouviu falar em ansiedade? Levante a mão só para quem já ouviu falar, nem que seja por acaso ansiedade. Poucos irmãos, alguns nunca ouviram falar, graças a Deus por isso. Mas a ansiedade, ela é gerada a partir de um medo, de um perigo irreal. Pergunte, por que você está ansioso? Eu não sei, aí chora. Não sei por que estou ansioso. Pergunte, adolescente, estava saindo de casa, minha vizinha disse: pastor, vem aqui, ore pela minha netinha, que a bichinha está ansiosa, não sabe por quê. Peguei na mão da menina gelada, disse: meu filho, que idade você tem? Eu tenho 12 anos, pastor. E por que você está assim? Eu não sei. Medo. Por que tem medo? Porque não se sente seguro com o seu guia de viagem. E quem é seu guia de viagem? Deveria ser os pais. Mas eles não estão aí. Está em casa, mas não está aí. Está na sala junto com o filho, mas não está aí. Não está com o filho, não está com o filho. Não está caminhando com o filho. Não está guiando o filho, não está proporcionando segurança aos filhos. Glória a Deus. Amém até aqui? Amém. Pronto. Mais 15 minutos para terminar. Vamos falar da formação da identidade. 2 palavras para adolescente: aborrecente e estranho. Todo adolescente, ou a maioria deles, são estranhos, sim ou não? Então qual a figura mais comum do adolescente? Cabelo desengrenhado, fone no ouvido, aquela roupa preta desengonçada. Vai sair, senta lá atrás e fica recolhido no canto com fone no ouvido. Não interage. É aborrecente. Se zanga por tudo. É difícil a interação. Eu estou sendo injusto? Eu estou sendo injusto? Agora, por que isso acontece? Para os pais é difícil de entender que aí existe um processo de formação de identidade. Ele está buscando algo que é só dele. Individualidade. O que é individualidade? Individualidade é aquilo que te faz único. Te faz, entre aspas, especial. Todos nós temos a nossa individualidade. Ninguém é igual a ninguém. Você pode ser gêmeo com outro, mas você é diferente. Você é individual. Você tem sua forma de pensar. Você tem sua própria forma de... seus próprios gostos. É assim ou não é? Amém? Quantos estão chateados aí? Diga amém.
São poucos irmãos que estão chateados. Eu estou procurando ser mais didático possível para não ser tão chato. Vamos entender isso aí. Olha só, meus amados irmãos, se você tem um adolescente em casa, esse adolescente depois começou a crescer, ficou estranho. Ele não quer mais ir para a igreja. Chega lá na igreja, fica lá todo isolado. Quer viver andando com a turminha dele, chega em casa, se tranca no quarto. Ele está tentando construir uma identidade própria. E aí o que o pai faz? Abandona. Deixa ele aí, todo estranho, não vamos chamar nada. Então deixa lá, abandona. Não entende que aí o adolescente está construindo uma identidade, você tem que guiá-lo de forma segura por esse processo, porque senão ele vai se dar mal. Como assim, pastor? O adolescente, eles acham que os pais não entendem. Então eles procuram os seus iguais. É a sua tribo. Quem já ouviu essa expressão tribo? Tribo é de índio, pastor? Não, a tribo são dos iguais, certo? Ele vai procurar os seus iguais, onde ele se sente bem. Porque ali falam a mesma linguagem, se veste da mesma forma, tem os mesmos gostos, gostam dos mesmos animes. Aí, ó, vixe, aí para todo quanto é lado. Parece que tem um grupo aí que gosta de anime. O que é isso? Identidade. Vão se identificando. Ocorre, meus amados irmãos, que lá na escola, os amiguinhos, eles não vão dar o conselho que você tem para dar. E é justamente nessa fase em que o jovem está buscando uma identidade que ele começa a experimentar de tudo. E na maior parte das vezes, graças a Deus pela nossa juventude que tem temor ao Senhor, é nessa fase que eles experimentam drogas, álcool e sexo. Porque eles estão buscando novas experiências. E o pai abandona, não faz caso. O que eu devo fazer aí, pastor? Está lá na parte da educação, daqui a pouco nós vamos falar. Mas é um processo da busca, da identificação. Caminhe com seu filho durante esse processo. Como eu posso fazer isso, pastor? Conversa com ele. Procure entendê-lo. Ouça-o. Irmãos, olha, foi o que eu mais li e ouvi a respeito desse tema. Diálogo. Conversa. Então qual é o melhor remédio? Conversa. Conversa com o filho, interage com o filho. Faça ele perceber que você se interessa por ele, que você deseja ouvi-lo e procura entender os sentimentos dele. Você pode dizer, o sentimento está errado, está equivocado. Você diz, olha meu filho, a sua forma de pensar não está certa, mas eu te compreendo, eu compreendo o seu ponto de vista. Leve em conta. Eu compreendo porque você está se sentindo assim, mas pense bem. Pense bem nessa questão. Será que é assim mesmo? Aí você vai mostrando o seu ponto de vista, você está o quê? Guiando, diga comigo. Guiando, conduzindo. Ah, eu queria ir para aquela festa, meus amigos vão tudo estar lá. Eu entendo, eu sei que você queria estar com seus amigos. E é bom estar com os amigos, mas pense bem, será que esse local dá bom para você, o ambiente? Será que Deus se agrada disso? Entende? Aí vai pensar, realmente, é muito bom estar com meus amigos, mas eu acho que o ambiente não dá para mim. Então aí uma formação de identidade. E é nesse período que alguns adolescentes, começando a partir dos 12, começam a buscar relacionamento, namoro. E eu quero aqui enfatizar meu ponto de vista pastoral. Namoro não é para adolescente. Esse é meu ponto de vista pastoral. Crianças, adolescentes não devem namorar. Que serve isso? Você vai no psicólogo mundano e diz, eles precisam ter experiências. Solte para você ver. E outra coisa, compreender não é remover limites. Guiar seguramente o seu filho é estabelecer limites claros, dentro e fora de casa, e usar a autoridade de pai. A autoridade do pai não é aquele que pega e bate, mas aquele que senta, olha no olho e diz assim, meu filho, isso não é bom para você. Não faça assim que não dá certo. Ele vai sentir a autoridade do pai. Dentro das regras. Meu filho, você sabe, se sair, não pode voltar depois de tal hora. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E zelar por esses limites, porque você está guiando de forma segura. Veja, irmãos, guiar de forma segura é fazer o jovem compreender que existem limites no mundo. Ah, eu compreendo, então deixa meu filho fazer o que quiser. Vai ser um adulto que vai se dar mal, porque no mundo existem regras, limites, e ele precisa entender isso. E viver dentro de casa. Então nós ensinamos na adolescência, começa como criança, colocando limites e autoridade. E quando se torna um adolescente, ele já entende o que é limite e autoridade. Quantos estão cansados? Diga amém. São poucos que estão cansados. Dá para nós terminarmos. Então vamos para a parte final, a educação. Conduzindo os filhos adolescentes. Então nós falamos o que representa essa fase.
uma fase de profunda mudança, de revolução interna, externa, mental, emocional. Então é uma verdadeira revolução no jovem. Você tem filho pequeno aí, é maravilhoso, faz tudo o que você manda, mas daqui a pouco completa os 12 anos de idade e aí começa a haver toda essa mudança. Você precisa estar preparada para ela. Porque você não deve abandonar seu filho no meio da tempestade. Amém? É forte isso? Vamos dizer junto? Eu não devo abandonar meus filhos no meio da tempestade. Você não pode fazer isso. Ah, jamais farei isso, pastor. Você não pode. Esquecer o seu filho sozinho no meio dessa turbulência, você pode entender como desrespeito, como falta de submissão. Mas você tem um domínio, você tem um controle. Estou educando, conduzindo os filhos. Tem duas passagens bíblicas que eu gostaria que os irmãos mantivessem aquela passagem marcada e abrissem essa. Por gentileza. Colossenses capítulo 3, 21 e Efésios 6.4. Efésios capítulo 6, verso 4. Colossenses 3, 21 e Efésios 6.4. Mantenha aquelas duas passagens abertas. Nós estamos trabalhando em cima dela. Estamos falando de conduzir a criança, instruir a criança, alimentar a criança com instrução, com conselhos, que é o que diz lá Provérbios capítulo 22, verso 6. E o Salmo do Pastor fala de uma condução segura pelos diversos terrenos, vales, veredas estreitas, montanhosas, baixas. Então tem terrenos diversos, mas o pastor não abandona a sua ovelha. Está com ela em todo o trajeto. Os irmãos encontraram? Diga amém. Amém. O que é que diz o verso 21? Os irmãos poderiam ler? No 3, 1, 2, 3. Vós, pais, não irriteis a vosso filho para que não perca o ânimo. E Efésios 6,4, que é uma passagem irmã, o que é que ela diz? Efésios 6,4. 1, 2, 3. Mas criai-o na doutrina e na Senhor. Ok, olha só. Criar na doutrina, a palavra criar, ela é nutrir, alimentar. E a palavra doutrina é instrução. E a palavra admoestação é conselho. Então, quando é que um pai irrita o seu filho a ponto dele perder o ânimo? Hein? Quando é que isso acontece? Quando ele não o alimenta com instrução e conselho. Pais, não provoquei a ira dos vossos filhos, mas criar na doutrina e a admoestação. Não provocar ira, não irrite, para que eles não percam o ânimo. Quando é que isso acontece? Quando você cria ou quando você não alimenta com instrução e conselho. Qual é o contrário disso? Humilhação. O que mais? Ríspido, essa palavra. Tem um dicionário aqui. Ríspido. Então, com rispidez. Então, é diferente do conselho, sim ou não? Então, se o filho vem com aquela atitude e você humilha, e você espanca, e você irrita, então isso vai provocar o quê? Mais frustração, irritação e desânimo. Agora, o filho vem com todo armado, com todo aquele sentimento. Estou falando de adolescente, viu? Filho adulto já com a parte frontal já preparada, dê uma boa surra que é melhor. Estou falando de jovens que não têm domínio sobre as suas emoções, ainda não aprendeu. E ele chega todo armado, aí você diz assim, meu filho, vem cá, sente. Aí você conversa com ele, conselho. E aí você ensina, você mostra na palavra do Senhor que aquele comportamento não é bom. Isso é doutrina, instrução. Aleluia, completamente diferente, sim ou não? Sim, estava aqui, nós nunca observamos isso. Essa passagem está aqui desde a época que foi escrita, nunca saiu daí. Mas nunca nos demos conta disso. Que está falando disso. Porque eu pensava assim, bom, então não é para dar uma surra no meu filho? Porque ele vai ficar irado e vai perder o ânimo, eu vou dar uma surra maior ainda, porque eu quero ver se ele se irrita. E agora eu entendi que, na verdade, é porque eu devo aconselhar, eu devo ensinar. Pastor, e se eu der uma surra boa nele? Ele vai ficar rebelde, revoltado. Quer dizer que não pode bater? Não é isso que eu estou dizendo. Vou contar mais uma historinha, meninas. Essa eu já falei já. As meninas eram pequenas e tinham desobedecido. E eu avisei, e elas eram bem ativas. Achavam até que elas tinham aquela... Me ajudei? Hiperatividade. Diagnosticaram lá na escola. Não, você tem que ir para o médico, tem que tomar remédio. Isso não, de forma nenhuma. Não, porque é hiperativa, não consegue colocar atenção em nada, não consegue se concentrar. Eu disse, não, minha filha não tem isso não, em nome de Jesus. Mas em casa era uma coisa, viu? Colocava a cabeça de ponta cabeça. Eu tinha divertido 2 vezes. Nós morávamos numa casa de andar.
Chamei as duas, elas já sabiam que ia apanhar. Nós entramos no quarto, eu abri a gaveta e disse assim: escolha a cor do cinto que você quer apanhar. A Andressa, mais emotiva, já começa a chorar. E a Melissa, um pouco mais ágil, disse assim: eu quero o marrom, quero o marrom. Ela fez uma conta rápida de qual era o mais maneiro, o mais leve. Ela fez a conta bem rápida: não, eu quero o marrom. Aí eu peguei o marrom, botei as duas de joelho. Falei outra vez que elas tinham errado. É claro que eu não queria surrar, bater. Fiz isso na minha filha mais velha, muitas vezes. Mas eu só queria que elas entendessem que o que elas fizeram foi errado e que elas não deveriam fazer outra vez, porque isso traz consequências. Então, enquanto as duas de joelho choravam, eu peguei o cinto e bati 2 vezes bem leve. Pá, pá, 2 vezes. Leve, não foi forte não. Bati nas pernas, só bem para dizer que bati. E a dor foi mais da pressão do que do cinto em si. Aí eu desci, fui lá para o gabinete, estava lá. Eu não lembro qual das duas. Mas eu estava aqui estudando. E aí, de repente, uma veio por trás de mim, me abraçou por trás e disse assim: pai, eu te amo. Aí, meu irmão, eu perdi a compostura. Eu já comecei a chorar. Ela entendeu que essa atitude foi de um pai que ama. Graças a Deus, nunca mais precisei bater. Nós conversamos. Tem os picos de emoções em casa? Tem. Tem as irritações? Tem as discussões entre uma e outra? Tem. Mas estamos aprendendo a conversar, a explicar. A Vanessa, ela saiu de casa, está com 4 anos atrás, foi para Jocum, e ela foi muito marcada. Eu lembro de muitas coisas que eu fiz, porque eu era muito autoritário, muito dominador. Então, eu realmente, lá no Chile, ela já sofria com ansiedade. E nós fomos no psicólogo. A primeira coisa que o psicólogo disse: você é filha de um pai dominador? Aí eu perguntei a ela depois, né? Como é que ele adivinhou, né? Porque ele percebeu que todos os sintomas que ela tinha era por causa da criação que ela estava tendo. Eu abandonei a minha filha na sua adolescência, na tempestade. Eu realmente abandonei minha filha. E quando ela foi para o Chile, para Jocum, Deus fez algo assim tremendo. Deus tratou, Deus curou. E quando ela estava lá, ela sofria muita ansiedade. Sofria demais. O medo sem explicação. O medo dos traumas, da impotência de você não pode, você não consegue, você é atrapalhada, todas aquelas palavras que ficaram marcadas e que a pessoa não tem consciência, mas que elas vêm de forma inconsciente. Tem uma limitação, mas não entende por que é limitado. Eu não posso, eu não consigo, eu não sou nada, mas está lá. E aí ela viajou para a China e ela estava passando por essas crises e sempre a irmã Jane sempre teve ouvido muito bom. E ela ligava e falava longas horas com a irmã Jane, e se sentia bem. Passava tudo lá, expressava o seu sentimento, era ouvida, era levada em conta. Ela conseguia dominar suas emoções e continuava. Só que uma dessas vezes ela mandou uma mensagem de madrugada. E a irmã Jane estava dormindo, muito cansada. E eu vi a mensagem, e a irmã Jane dormindo, e a mensagem, e ela falando de todo aquele turbilhão de sentimentos e frustrações, o que estava passando, dificuldade de relacionamento. Tudo isso ligado à criação dela. E eu fui respondendo devagarzinho. Me fiz de irmã Jane. Fiquei até de madrugada conversando com ela. E pude dar muitas respostas para minha filha. E eu pude compreender muito dos seus sentimentos. Depois eu falei, não lembro se eu falei que era eu, não era a mãe dela. Mas eu entendi que conversar, dialogar, deixar que o filho expresse as emoções, ele não vai precisar buscar o ouvido de um amiguinho para isso. Ele sabe que tem um pai em casa, uma mãe em casa, e ele se sente seguro com ele. Irmãos, nós tivemos uma reunião sábado passado. Pastor Jairo, aqui está. O pastor Jairo tem um projeto para as escolas, porque ele sabe que hoje está insuportável para os professores lidar com as crianças. As crianças são taxadas de rebeldes, de desobedientes, de insubmissas. Mas o relato dos professores é diferente. Porque uma das professoras disse assim: olha, pastor, eu não tenho mais nem horário de merenda, porque eu saio para merendar e eu sou cercado de adolescentes. E eles querem falar. E falam, e falam, e falam, e falam, e falam. E quando termina, o outro também quer falar. Então nós percebemos que boa parte das ansiedades que os jovens enfrentam na escola é porque não encontram um ouvido em casa. Então qualquer ouvido serve. Deixa eu lhe dizer uma coisa ruim, triste, difícil de falar. Mas uma filha que não encontra amor em casa, ela inconscientemente vai buscar este amor em muitos relacionamentos. E nunca consegue. Vive se divorciando, se separando. E não entende por quê. Porque está em busca do amor que não recebeu em casa. Do pai e da sua mãe.
não sentiu segurança, tinha medo, porque estava só no meio da tempestade. A ansiedade vem, o medo do nada. Eu não consigo entender porque sinto medo, porque tenho ansiedade, por quê? Porque inconscientemente você sabe que está só, não tem um pai, uma mãe do seu lado. Você não tem confiança, você não se sente seguro, está passando pelo vale, é frio, é escuro, e você procura o seu guia, você não encontra. Então, para conduzir os filhos por esta fase com segurança, é necessário abandonar os gritos, a humilhação, o trato injusto que leva à ira, à irritação, à revolta, à rebelião, e adotar práticas de instruir e aconselhar com amor. Veja bem, você sabe uma coisa que irrita seu filho e você nunca percebeu? É quando você manda ele largar o celular e você fica com ele. Sabia que a gente faz isso? Larga esse celular e vai estudar, e fica lá no sofá. E ele se sente injustiçado. Então, quando o filho é cobrado por coisas que o pai faz, não minta! E o pai mente, a mãe mente. Ele sabe, está vendo? Quer dizer que eu não posso mentir? E tantas outras coisas, meus amados irmãos, que irritam os jovens. Mas eles nunca dizem, nós nunca percebemos isso. Que na verdade nós não estamos dando exemplo para que eles façam da mesma forma. Não grita, menino! Não grita! E você está o quê? Aqui, ninguém grita aqui em casa, só eu posso gritar. Agora, se você conversa, ele sempre vai entender que toda crise se resolve com diálogo. Isso desde pequeno. Irmãos, eu tenho muitos testemunhos aqui. Tem crianças que têm um comportamento lindo. Eu já observei. São tranquilas. São centradas. Então, o pai conversa com ele. Os pais conversam com ele. Agora que voltando um pouco, lembrando de alguns jovens que não querem mais sentar no meio das crianças, são pré-adolescentes. Por quê? Porque estão em busca de identidade. Não querem mais ser criança. Mas tampouco são adultos. Então estão buscando identidade. Eles querem buscar um grupo que faça parte dessa fase. Isso é consciente? É não. É inconsciente. O que é que nós temos que fazer? Proporcionar esse grupo para ele, porque daqui a pouco não querem vir para a igreja. Irmã Nadine, ajudá-los a formar essa identidade. Eles estão formando identidade. Ajudá-lo a formar de forma segura essa identidade. Ah, pastor, mas ficam ali conversando e fazem umas traquinagens junto. É porque eles estão se identificando. Estão buscando experiência. Só não pode fazer coisa errada. Vamos ensinar a fazer o certo. Mas saber que eles estão em busca de uma individualidade, de uma identidade própria, de uma forma própria de ser. É nessa época que a criança, que algumas jovens quer cortar o cabelo, quer pintar, quer colocar brinco, ela está buscando uma identidade que seja diferente da identidade dos seus pais. E aí você com segurança chega para ele, para ela e diz: minha filha, você é tão linda. A minha filha mais velha queria colocar um brinco. Diz: minha filha, você é tão linda sem brinco, sua orelhinha nunca foi furada. Pai, eu queria colocar. Eu não encontrei saída. Disse assim: vá, pois peça ao seu pai, ao seu avô. Se o seu avô deixar, eu deixo. Porque eu não estou preocupado nem comigo, não. Estou preocupado com o seu avô. Seu avô vai ficar triste. Aí ela não perguntava, não. Mas só foi passar para Batista, porque parece que não achou uma Assembleia de Deus. Colocou, foi 3 em cada orelha. O 3 foi 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eu olhei para ela e disse: minha filha, vixe, minha filha, você foi com tudo. Busca de identidade. Então, nós, pais, temos que tomar cuidado nessa época. Sabe por quê? Porque tudo influencia. Ei, já estou terminando. Me aguente aí. Estamos falando de educação. Você tem que conduzir seu filho com segurança. As escolas passam muitos livros didáticos para ser lido. E muitos desses livros têm historinha de romance que influencia a cabeça do jovem e vai querer viver aquele romance. Cuidado com o que os seus filhos estão vendo. Cuidado com o que os seus filhos estão assistindo. Essas séries que nós não temos paciência para assistir, deixa eles assistirem, porque acham que não tem nada demais. Lá tem um indivíduo que está provocando nele algum desejo, algum interesse. Ele acha legal e ele quer copiar isso. Ele quer construir identidade baseada naquilo que ele achou legal. Como entender nossos filhos adolescentes? Então conduza com segurança. Estabeleça limite. Estabeleça limites claros para o seu filho. Compreender não é permitir que faça tudo. Seu filho se sente seguro se ele souber que existem limites a ser cumprido. Agora, claro, deixa eu lhe dizer isso. Faz parte da formação testar os limites. Sim ou não? Como é que ele vai saber se pode pular 2 metros se ele não tentar? E se ele pular 2 metros, o que quer ele fazer? Vai tentar pular o quê? 2 metros e 10 centímetros. Então ele vai testar os limites.
isso quer dizer, pastor? Que os limites que você coloca em casa, ele vai sempre testar esses limites. Se você permitir que ele ultrapasse, ele ganhou espaço para fazer mais. Então você precisa ser firme nos limites e colocar autoridade. Ei, autoridade não é autoritarismo. Autoritarismo é quando você coloca força para impor algo. E autoridade é quando ele te respeita. E quando é que o filho te respeita? Quando você não conseguiu tirar ele do sério. Você manteve o controle e o conduziu com segurança. Ele, tá aí um homem digno de respeito. Tá aí uma mulher digna de respeito. Se você se descontrolar, ele vai dizer assim, ih, rapaz, já era. Perdeu o controle, não tem domínio, não tem autoridade. Exercite a autoridade, não transfira a autoridade. Quantos aguentam mais um pouquinho? 10 minutos. Amém? Amém. Ok. Quantos estão atentos ainda? Diga amém. Amém. Ok. Então vamos lá, algo muito comum. Não transfira a autoridade. Quando seu pai chegar, eu vou dizer tudo para ele. Alguém já fez isso alguma vez? Espera a tua mãe chegar para tu ver. Isso é o quê? Transferir a autoridade. Não faça isso. Chegue para ele, chegue para ela. Mostre que você é quem tem o domínio. Autocontrolado, autodominado. Sem espancar, sem humilhar. Mas mostre que a autoridade está com você. A autoridade do pai e a autoridade da mãe. Ok. A mãe usou autoridade. O menino se conformou. O pai chegou e disse, olha pai, a mãe fez assim, assim, assado. Meu filho. E aí pai, o que o senhor diz? Não, você que sabe, você quer fazer, faça lá. Então nunca desautorize. Primeiro, use a sua autoridade, não transfira. Não transfira para o professor. Eu vou te contar tudo para o seu professor. Eu vou contar tudo para o diretor. Não. Resolva você com a autoridade que Deus te deu. Não transfira a autoridade. E segundo, não desautorize. Você viu que a mulher errou, sua esposa errou, mas você não vai desautorizar. Você confirma. E aí, se ela errou, conversa com a esposa. Conversa com a esposa, minha filha. Isso aí assim não. Desse jeito não. Mas não desautorize, porque ao fazer isso você está minando a sua própria autoridade. E seja exemplo. Se você quer que seu filho faça algo, faça primeiro. Então, se quer que o filho largue o celular, que ele não viva com o celular na mão, não viva com o celular na mão. Quando você estiver em família com os filhos, na mesa ou na sala conversando, desliga o celular ou coloca no modo não perturbe. Mas não deixe que o celular interfira o momento de interação. Veja que guiar o filho com segurança é fazer com que ele se sinta parte. É não jogar-o fora de casa antes do tempo. A mesa é nossa, o momento é nosso. É o momento de nós conversarmos. Amém? E desenvolva a confiança. Eu coloquei vários exemplos bíblicos para os irmãos que são mais fundamentalistas, mas não vai dar tempo, certo? Mas deixe que o seu filho desenvolva autonomia. Isso quer dizer o seguinte, deixe que ele faça só. E aí vou contar mais uma. Eu fiz a massa da buraca e a Melissa estava fazendo a buraca. Ela pegou a frigideira e encheu de massa. Eu disse, meu filho, não precisava ter enchido de massa. Mas só que recomenda que você deixe a criança fazer errado. Deixe, e elogie a intenção, a iniciativa, né? Deixa ela fazer errado. Diz, muito bem, mas dá para fazer melhor, né? Mas eu sou entrão mesmo, fui lá e derramei parte da massa, virei a broaca para poder dar certo. Então deixar que os filhos desenvolvam habilidades, fazer café, cozinhar, varrer a casa, porque tudo isso está aqui, nas habilidades, junto com o controle das emoções. Então está onde? Está aqui, junto com o controle das emoções. Não deixa o filho fazer nada. Irmãos, olha, não está com 6 meses. Eu repito, as minhas meninas já conversei com elas, tá bom? Fique tranquilo. Isso não representa humilhação para elas, elas gostam disso. Ele disse assim, parei em frente a Pague Menos, disse, minha filha, vá lá e compre um comprimido de... Não lembro para que era, se era para azia, não lembro o que era. E ela me perguntou 10 vezes a mesma coisa, e com medo de ir. E ele disse, olha, você leva, entrega esse dinheiro aqui, peça isso, só isso, só isso. Aí foi um pouco tempo isso. E ela foi morrendo de medo. E trouxe esse tremendo. Pai, eu não sei se fiz certo. Hoje sai, vai no centro e tal. Agora por quê? Porque era super protegida. Não deixamos fazer nada em casa. Não deixa cozinhar que vai deixar queimar. Não deixa fazer isso, não vai quebrar.
Deixe fazer, deixe desenvolver a habilidade. Aí nós temos 2 exemplos bíblicos. Quando Jessé foi na casa, quando Samuel foi na casa de Jessé, Davi estava apacentando as ovelhas do seu pai. Então ele estava fazendo algo. Era um adolescente ou não? Que idade ele tinha? 16? 17? 17 anos de idade é um adolescente, ou não? Então o pai deixou ele fazer algo. Olha, José era um adolescente, sim ou não? E o pai chamou e disse: meu filho, vem cá, vai ver como é que estão as ovelhas, os teus irmãos, vai lá. Ainda deixou fazer uma viagem sozinha. Claro, eu não teria essa mesma coragem, mas ele deixou que o filho se desenvolvesse, ou tivesse habilidades, ou desenvolvesse habilidades. E por último, desenvolva confiança no seu filho. Veja, nós temos um exemplo bíblico. Desenvolva confiança no seu filho. A pergunta é: o quanto o seu filho confia em você? Nós temos um exemplo de Isaac. Abraão pega Isaac, 2 moços, lenha, fogo, viaja 3 dias. E durante esses 3 dias o menino não parava de perturbar, perguntando: pai, para onde nós vamos? Pai, para onde nós vamos? O que é que nós vamos fazer? Não foi assim? E quando chegou, que ele olhou Moriá à distância e disse: graças a Deus já chegou, porque esse menino não para de me perguntar o que nós vamos fazer. Não está escrito assim, irmãos? Está ou não está? Por que não está? Porque Isaac confiava no seu pai. Colocou em cima da lenha do sacrifício, e o menino não perguntou nada, só perguntou um momento: cadê o cordeiro? Mas não perguntou mais nada, deitou lá. Porque ele o quê? Confiava no seu pai. Então, quanto o filho confia em nós? O quanto ele confia em nós? O quanto os filhos confiam em nós? Para conversar conosco, para compartilhar conosco medos, preocupações, ansiedades. Será que os nossos filhos não têm ansiedade? Será que os adolescentes não têm ansiedade, preocupação, medo, inquietações do presente, do futuro? Então, deixa ouvir, fale, meu filho, fale das suas inquietações, coloque seus sentimentos para fora, aconselha. Diz: olha, não se preocupe com amanhã, o Senhor tem cuidado de tudo, o Senhor tem um projeto na tua vida, viva realmente o projeto de Deus, Deus se responsabilizará por tudo, não precisa ficar inquieto com amanhã, deixe que Deus cuide de tudo, vamos aqui orar juntos. Guiar com segurança os nossos filhos. Amém? E aí tem o que você não deve dizer para os filhos, vamos deixar para outra oportunidade. Eu quero concluir contando essa história de um pai que decidiu, ele tinha um caixão de areia, e ele tinha colocado cenouras ali, e as cenouras começaram a enraizar, e ele disse: agora eu vou transplantar para o jardim. Aí ele chamou o filho dele, que era uma criança de 9 anos, 10 anos, e aí foi para o jardim. E ele disse: filho, vamos plantar essas cenouras aqui. E aí ele puxou uma cenoura para mostrar como é que é. Olha, o filho vai fazer assim. Aí pegou a cenoura aqui na base, levantou devagarzinho e colocou lá, assim, bem devagarzinho. Agora é a sua vez. Aí ele foi lá, pegou pelas folhas e puxou. Aí ficou a cenoura lá no lugar. Aí o pai disse: não, meu filho, não é assim não. Ó, pegou outra cenoura pela base, levantou e colocou no lugar. Agora o filho foi instruído. Aí ele foi lá na base, pegou a cenoura, levantou e enfiou com tudo a cenoura e quebrou a cenoura. Aí nisso uma vizinha está lá do outro lado olhando e assim: ei, vizinho, que tal deixar o Marquinho vir brincar aqui em casa enquanto você planta a cenoura, cultiva a cenoura? Disse: não, vizinho, eu não estou cultivando cenoura, estou cultivando um homem. Estava ensinando para o filho como fazer o certo. Precisamos de paciência para isso. Vai fazer errado muitas vezes, mas tenha paciência, porque você está criando um homem, você está criando uma mulher, aleluia, que amanhã vai estar criando crianças, adolescentes também, reproduzindo o modelo que você passou para ele. Salmo 23. Meus pais são meus pastores, nada me faltará. Há contentamento nos filhos, eles se sentem seguros e cuidados. Guia-me mansamente, eles conduzem mansamente, um passo por vez, devagar, tranquilamente, calmamente, delicadamente, serenamente, suavemente. Isso é o contrário de rispidamente, tempestivamente. Você já parou para observar que ele fala isso? Guia-me mansamente. Guia-me pelas veredas, ou seja, conduz tranquilamente pelas muitas decisões da vida que precisam ser tomadas. Eles não deixam que as incertezas façam a ansiedade dominar o seu coração. Quem faz isso? Os pais, porque são seus guias. Tu estás comigo, ou seja, eles verdadeiramente estão comigo. Não é só uma presença física, mas sinto que se importam comigo e me dão a atenção que eu necessito. Não temerei mal algum, a tua vara e o teu cajado me consolam. Tua presença, Pai, tua presença, Mãe, me dá segurança, e os teus conselhos consolam a minha alma nas aflições.
Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Sinto que fui muito abençoado por Deus com os pais que Ele me deu. Seus exemplos me fazem amar cada vez mais o Senhor e desejar estar na sua casa para sempre. Amém? Vamos louvar. Curva a sua cabeça, ore comigo. Senhor Deus, Tu és o maior exemplo de pai que nós poderíamos ter. Tu tem amado os teus filhos com amor sem igual e tem entregado a si mesmo por cada um deles, para remi-los de suas culpas, tirar suas dúvidas e colocar a tua certeza em seus corações. Ajuda-nos, Senhor, a copiar este modelo, a amar os nossos filhos e cuidá-lo e protegê-lo, ser o seu guia durante essa trajetória difícil de decisões e ansiedades. Muitas vezes a minha filha ligou, aleluia, ela precisava ouvir a minha voz e ouvir o meu conselho, para que o seu coração pudesse se aquietar. Certamente os filhos esperam isso dos seus pais, e que nós possamos ser essa resposta, querido Senhor, com a ajuda do teu Santo Espírito, nós possamos reproduzir o modelo do Pai eterno. Oh Deus eterno, ajuda-nos nessa tarefa que não é fácil, onde Tu nos ordena a instruir os nossos filhos no caminho, caminhando com Ele, sendo presença constante em todas as circunstâncias da vida, quer seja na montanha, pelas veredas estreitas, quer seja no vale escuro, que nós possamos estar com Ele em todos os momentos de sua vida, para ajudá-los, para fazê-los sentir seguros, Senhor, passando por esta fase e alcançando a sua vida adulta, querido Senhor. Assim, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, que esta palavra faça efeito em nossos corações e que nós possamos ser cada vez pais melhores, revelando o Teu amor aos nossos filhos, em nome de Jesus. Amém e amém.